Você acabou de pagar R$ 38 em 200 gramas de amaranto importado porque leu na internet que é superalimento com proteína completa. Sem glúten, rico em cálcio e ferro. Levou para casa, guardou no armário com cuidado, usa aos poucos como se fosse ouro. Enquanto isso, ontem mesmo você arrancou do quintal e jogou no lixo exatamente a mesma planta, só que com outro nome. Caruru. Aquela planta que cresce sozinha em qualquer canto, que você chama de mato, e elimina sem dó. Mas ninguém te explicou que caruru e amaranto são a mesma espécie, que suas folhas têm mais ferro que espinafre, mais cálcio que leite, e proteína completa que rivaliza com carne. E a única diferença entre pagar caro por superalimento importado e ter acesso gratuito à nutrição superior está em saber reconhecer o que cresce debaixo dos seus pés. Aqui no Cultivo Educativo, você vai entender por que o sistema alimentar prefere que você compre ao invés de colher. Então se inscreve agora no canal, porque o que vem a seguir vai virar do avesso tudo o que você achava que sabia sobre alimento e valor. Se você não souber reconhecer caruru e continuar tratando ele como mato inútil, você vai passar a vida inteira gastando fortunas em superalimentos que crescem de graça ao seu redor, arrancando nutrição do próprio quintal, enquanto depende de produtos caros importados de outros continentes. Isso não se trata de volta ao passado ou romantismo rural. Isso se trata de entender que o sistema alimentar moderno lucra com sua ignorância sobre plantas que sempre sustentaram populações inteiras, mas que foram deliberadamente apagadas da memória coletiva. Caruru foi alimento de sobrevivência para povos indígenas, comunidades quilombolas e famílias pobres durante séculos. Crescia sozinho, era colhido quando precisava, entrava na panela sem cerimônia. Sustentava corpos, atravessava tempos difíceis, salvava vidas. Mas com o avanço da agricultura industrial, tudo que crescia fora do planejamento virou problema. Caruru resistente demais, rápido demais, autônomo demais, passou a competir com monoculturas comerciais. E o que antes era aliado virou inimigo. Inimigo que precisa ser eliminado. Arrancado, pulverizado, esquecido, não apenas do solo, mas da memória. E décadas depois, a mesma planta volta embalada, renomeada, como produto de luxo para quem pode pagar. E a diferença entre depender de mercado e ter autonomia real sobre própria alimentação está em reconhecer que o mato que você arranca pode ser exatamente o superalimento que você compra. A razão pela qual você precisa conhecer caruru é para entender que as plantas mais nutritivas muitas vezes estão crescendo onde você menos espera, não porque são inferiores, mas porque não servem à lógica de lucro que controla o sistema alimentar. E isso funciona porque caruru tem características biológicas e nutricionais que o tornam perfeito para a autonomia alimentar, mas impossível de comercializar da forma que a indústria prefere. Há 3 princípios fundamentais aqui. Primeiro, valor nutricional não garante valorização comercial. Segundo, plantas que crescem sozinhas não geram dependência de mercado. E terceiro, conhecimento sobre plantas alimentícias espontâneas foi deliberadamente apagado para criar consumidores ao invés de coletores. E esse terceiro princípio é onde vamos focar hoje, porque a maioria das pessoas está arrancando alimento de verdade do quintal, enquanto compra a versão empacotada no mercado, sem saber que são a mesma coisa. A característica número 1 de caruru é resiliência extrema. Caruru cresce onde nada mais cresce. Entre rachaduras de calçada, beira de estrada, terreno abandonado, quintal descuidado. Não pede água, não exige fertilizante, não depende de cuidado humano. Sistema radicular profundo busca água e minerais em camadas que outras plantas não alcançam. Fotossíntese, tipo C4, torna ele extremamente eficiente em ambientes quentes e secos, usando menos água para produzir mais biomassa. Enquanto horta convencional exige irrigação constante, adubação regular e manejo intensivo, caruru simplesmente cresce, sozinho. E essa autonomia biológica é exatamente o que torna ele indesejável para o sistema, que lucra vendendo insumos, sementes patenteadas e dependência. Planta que cresce sozinha não gera lucro para ninguém, exceto para quem come. A característica número 2 é perfil nutricional excepcional. Folhas de caruru têm concentração de ferro superior a espinafre, mais cálcio biodisponível que leite, vitamina A, em níveis que rivalizam com cenoura, e vitamina C, comparável a frutas cítricas. Mas o que torna caruru realmente especial é proteína. Caruru oferece proteína completa, com todos os aminoácidos essenciais, que o corpo humano não produz sozinho. Isso é raríssimo entre vegetais. A maioria das plantas tem proteína incompleta que precisa ser combinada com outras fontes. Caruru não. A proteína dele é diretamente utilizável pelo corpo, comparável em qualidade à proteína animal. E sementes de caruru, que são exatamente o amaranto vendido caro no mercado, têm perfil nutricional ainda mais concentrado. Sem glúten, ricas em magnésio, fósforo, manganês e gorduras saudáveis.
Quando você come caruru fresco colhido do quintal, está consumindo nutrição em pico de potência, sem perda por transporte, sem degradação por armazenamento. Amaranto importado, que passou meses viajando, perdeu parte significativa de compostos voláteis e vitaminas sensíveis. Caruru colhido e cozido no mesmo dia entrega tudo o que tem. A característica número 3 é a adaptabilidade a solos pobres. Caruru não apenas tolera solo degradado, ele melhora. Raízes profundas quebram compactação, trazem minerais de camadas inferiores para a superfície. E quando planta morre, matéria orgânica enriquece solo. Em sistemas agroflorestais e permacultura, caruru é usado estrategicamente como planta pioneira que prepara terreno para cultivos mais exigentes. Ele coloniza, estabiliza, fertiliza. E depois que cumpriu função, pode ser colhido e comido. É ferramenta agrícola e alimento ao mesmo tempo. Compare isso com vegetais comerciais que exigem solo preparado, corrigido, adubado constantemente. Caruru pede nada e dá tudo. A característica número 4 é velocidade de crescimento. Do momento que semente germina até planta, estar pronta para a colheita, caruru leva 40 a 60 dias. E continua produzindo folhas novas enquanto condições permitirem. Isso significa que você pode ter colheita contínua de folhas frescas durante meses, com um plantio escalonado simples. Ou melhor ainda, pode simplesmente deixar ele crescer espontaneamente e colher quando precisa. Sem planejamento complexo. Sem cronograma rígido. Planta aparece, você colhe. Simples assim. E essa simplicidade é exatamente o oposto do que a agricultura industrial quer. O sistema alimentar moderno lucra com complexidade, dependência, cronogramas controlados. Caruru oferece o oposto, autonomia total. A característica número 5 é versatilidade de uso. Folhas jovens de caruru são consumidas refogadas, em sopas, como recheio, misturadas a outras verduras. Sabor suave, textura macia depois de cozida. Em algumas regiões do Brasil, caruru é ingrediente tradicional de pratos culturais, especialmente na Bahia, onde entra em preparações afro-brasileiras. Sementes podem ser cozidas como grão, moídas como farinha ou estouradas como pipoca. E não é invenção moderna. Povos andinos cultivavam amaranto há milhares de anos como alimento base junto com milho e quinoa. Astecas e maias consideravam sagrado. E aqui no Brasil, caruru nativo crescia e alimentava muito antes de qualquer colonizador chegar. O conhecimento sempre existiu. Foi apagado. E agora está sendo vendido de volta para você com outro nome e preço alto. Agora me diz uma coisa. Você já arrancou o caruru do quintal sem saber que era comestível? Comenta aí embaixo se você reconhece essa planta ou se sempre achou que era só mato. Quero saber quantas pessoas já jogaram comida fora achando que era lixo. Agora, aqui está a parte que muda como você pensa sobre o sistema alimentar. A ciência de por que plantas espontâneas nutritivas foram apagadas da cultura. Quando a agricultura se industrializou, o objetivo mudou de alimentar para lucrar. E para lucrar em escala, você precisa de padronização, controle, dependência. Plantas que crescem sozinhas quebram esse modelo. Você não pode patentear caruru. Não pode vender sementes que ele produz abundantemente sozinho. Não pode criar dependência de insumos porque ele não precisa de nada. Então ele foi reclassificado. De alimento para praga. De recurso para problema. E esse processo não foi acidental. Foi sistemático. Herbicidas foram desenvolvidos especificamente para eliminar plantas como o caruru de monoculturas. Conhecimento tradicional sobre preparo e consumo foi marginalizado, junto com populações que dependiam dele. E décadas de propaganda convenceram gerações inteiras que alimento real só existe embalado, etiquetado, vendido. Resultado é que hoje você tem situação absurda, onde mesmo a planta é exterminada no campo e vendida cara no mercado dependendo de como é apresentada. Aqui está porque isso importa profundamente. Imagine que durante toda a vida você foi ensinado que água potável só existe engarrafada, que água de nascente, rio ou chuva é suja, perigosa, não serve. E você gasta parte significativa da renda comprando água engarrafada enquanto nascente limpa corre no fundo do quintal. Parece absurdo, mas é exatamente o que acontece com plantas alimentícias espontâneas. Você foi condicionado a não reconhecer alimento que não vem de supermercado. E enquanto isso, nutrição superior cresce ao redor ignorada, arrancada, desperdiçada. Reconhecer caruru quebra esse condicionamento. De repente você percebe que alimento não precisa ser comprado para ser legítimo. Pode ser colhido, pode crescer sozinho, pode estar disponível sem custo, sem intermediário, sem dependência. Mas existem cuidados essenciais que precisam ser respeitados. Caruru contém ácido oxálico, especialmente em folhas maduras. Por isso, folhas devem sempre ser cozidas, nunca consumidas cruas. Cozimento reduz significativamente ácido oxálico, tornando planta segura. Pessoas com histórico de pedras nos rins ou problemas renais devem consumir com moderação ou evitar.
E nunca colete caruru de áreas contaminadas, beira de estrada com tráfego pesado, terrenos industriais ou locais onde herbicidas foram aplicados. Planta absorve o que está no solo, então o local de coleta importa. Quintais limpos, terrenos orgânicos, áreas sem contaminação são ideais. E sempre lave bem antes de cozinhar. Esses cuidados não tornam caruru perigoso, tornam o consumo consciente, exatamente como qualquer outro alimento. Aqui está como identificar e começar a usar na prática. Caruru tem caule ereto, que pode chegar a 1 metro de altura, folhas alternadas em forma de lança ou oval e inflorescências densas em forma de espiga na ponta dos galhos. Flores podem ser verdes, vermelhas ou roxas, dependendo da variedade. Sementes são minúsculas, pretas ou douradas, produzidas em quantidade absurda. Uma planta pode produzir centenas de milhares de sementes. Para consumo, colhe folhas jovens e macias, de preferência antes da floração, quando a concentração de oxalatos é menor. Lava bem em água corrente. Refoga como qualquer verdura, com alho, cebola, azeite, ou adiciona a sopas, ensopados, feijão. O sabor é suave, levemente terroso, combina com temperos brasileiros tradicionais. E quantidade não precisa ser grande. Como concentração nutricional é alta, pequena porção já entrega benefício significativo. Se você quer sementes para consumir como amaranto, deixe algumas plantas florescerem completamente e produzirem sementes. Quando espigas estiverem secas, corta e sacode sobre pano para liberar sementes. Limpa, soprando levemente para remover cascas. E usa como grão cozido, farinha ou pipoca. Processo simples que te dá acesso a alimento que custa mais de 150 ars, o quilo no mercado. De graça, do próprio quintal. O resultado de conhecer e usar caruru regularmente é transformação na forma como você se relaciona com a alimentação. Primeiro mês, você identifica a planta, colhe com cuidado, cozinha e come. Percebe que sabor é bom e que corpo responde bem. Segundo mês, você começa a ver caruru em todo lugar que antes ignorava. Percebe a abundância que sempre existiu, mas era invisível. Terceiro mês, você já não gasta dinheiro com amaranto importado, porque tem acesso à versão fresca e superior, crescendo espontaneamente. 6 meses usando caruru consistentemente, você nota melhora em disposição, cabelo, unhas, coisas que nutrição densa entrega, quando consumida regularmente. E 1 ano depois você olha para trás e percebe quantos quilos de superalimento gratuito você desperdiçou arrancando como mato antes de saber o que era. O sistema, em uma frase. Reconheça o que o mercado renomeia para lucrar. Caruru é amaranto, planta nativa brasileira com proteína completa, ferro superior a espinafre, cálcio biodisponível, vitaminas em concentração excepcional, que cresce sozinha em qualquer lugar, mas que foi apagada da cultura para criar dependência de produtos importados caros. E recuperar esse conhecimento não é nostalgia, é estratégia de autonomia. Isso é sabedoria que sustentou gerações inteiras, mas que foi deliberadamente esquecida. Povos indígenas comiam caruru muito antes de supermercados existirem. Comunidades quilombolas mantiveram conhecimento vivo através de séculos. Famílias pobres sobreviveram colhendo o que crescia espontaneamente quando não havia dinheiro para comprar. E esse conhecimento nunca foi inferior. Foi marginalizado, porque sistema alimentar não lucra com autonomia. Lucra com dependência. E quanto mais você depende de produtos, menos você reconhece recursos. Reconheça o que cresce sozinho. E assim, você transforma a relação com a alimentação de consumidor dependente que aceita apenas o que é vendido em coletor consciente que reconhece a abundância disponível, não rejeitando o mercado, não vivendo isolado, mas adicionando camada de autonomia que faz diferença real no que entra no corpo e quanto dinheiro sai do bolso. Caruru vai continuar crescendo de qualquer jeito. Ele não precisa de permissão. Cresce apesar de tudo, onde quer, quando quer. A diferença é que agora você sabe o que fazer com ele. Você não está apenas aprendendo sobre uma planta. Está recuperando conhecimento que foi sistematicamente apagado para te transformar em consumidor permanente. Está entendendo que valor nutricional real não depende de embalagem bonita, marketing caro ou rótulo sofisticado. E está participando conscientemente de resgate cultural que devolve poder sobre própria alimentação. Quintal com caruru crescendo é biblioteca viva de conhecimento ancestral que resiste a ser esquecido. E a diferença entre arrancar como mato e colher como alimento está em saber reconhecer. Não é sorte, não é privilégio de região específica. É conhecimento aplicado com observação e respeito. Caruru cresce em praticamente todo o Brasil. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, litoral, interior, cidade, campo. Ele está lá. Sempre esteve. Crescendo silenciosamente, esperando ser lembrado. Porque talvez a maior pergunta não seja sobre caruru em si, mas sobre quantos outros alimentos valiosos você ainda está arrancando sem perceber.